Vamos lá, acho que tá gravando já. Bom, então vamos lá. Essa daqui é a nossa primeira aula de química e a gente vai iniciar pelo assunto de atomística. Infelizmente, não deu para a gente fazer essa aula lá presencial devido ao coronavírus e à quarentena, o qual a gente está inserido aqui nesse momento. Mas a gente vai tentar fazer aqui o máximo possível para dar uma boa aula para vocês e para que vocês não saiam prejudicados. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Pegar aqui a parte do slide. Tá aí, eu acho que já está compartilhado. Deixa eu só maximizar aqui. Deixa eu ver se já foi. Ainda não. Espera aí. Pronto, aí. Acho que já apareceu aí na parte do Zoom. Bom, a gente vai iniciar trabalhando lá aqueles primórdios da química, não tão distante assim. A gente vai começar a estudar um pouco a parte de atomística, que é toda aquela parte de criação do átomo, todos aqueles conceitos que levaram à criação do átomo como a gente conhece hoje. Bom, essa parte de evolução do átomo, ela começou assim bem antes mesmo, antes de Cristo. A primeira ideia de átomo, para vocês terem uma noção, ela veio com os filósofos gregos, assim, de forma mais notadamente com Leucipo e Demócrito. Só que antes dele, muitos outros começaram a teorizar sobre como a matéria seria feita, o que é que forma a matéria. Então, antes de se pensarem no átomo, se pensou muito também na composição da matéria, do que a matéria é feita. Então, basicamente, do que nós somos feitos. Uma vez que nós também somos matéria, e tudo que a gente está vendo, enxergando ou sentindo é matéria, surgiu essa ideia de descobrir o que é que forma esse todo no qual a gente está inserido. E aí o que foi que Leucipo e Demócrito falaram sobre isso? Bom, os historiadores geralmente eles divergem um pouco sobre quem foi que iniciou um pouco com essa ideia de átomo não divisível. Se foi Leucipo ou se foi Demócrito, como a gente vai ver aqui. Mas Leucipo imaginou a matéria de tal forma que ela não seria infinitamente divisível. Ou seja, eu coloquei aqui a imagem de uma pizza, então seria mais ou menos assim. Era como se tu pegasse uma pizza e fosse dividindo ela. Tem uma pizza, parte no meio, aí tu pega essa metade, parte em outra metade, e assim tu vai dividindo ela até tu não ter mais como dividir. Essa parte onde tu não consegue mais dividir essa pizza é o que ele chamou de indivisível, tá bom? O que ele chamou de indivisível. E aí Demócrito, como eu já falei no início, há relatos que foi Demócrito que chamou essa parte não divisível de átomo. Mas alguns historiadores divergem um pouco sobre isso. Então, geralmente essas experiências bem qualitativas, bem teóricas, feitas naquela época, os historiadores, quando vão estudar, eles acabam divergindo devido a não ter publicações assim que dê para se obter informações de forma mais coesa, de forma mais precisa. Mas geralmente as questões não fazem confusão quanto a isso não, tá? Geralmente eles gostam de citar os dois, Leucipo e Demócrito. Então, se for, por exemplo, perguntar de uma prova, quem foi os primeiros filósofos que tiveram a ideia sobre o que era o átomo, a gente pode colocar Leucipo e Demócrito assim, tranquilamente. Eles que falaram que a matéria seria algo que indivisível, ou seja, tu vai dividindo ela até chegar a um ponto onde tu não mais consegue dividir essa matéria, e essa parte onde tu não consegue mais dividir a matéria é o que chamaram de átomo, que o Leucipo e Demócrito chamou de átomo. Alguns dizem que Demócrito ele foi discípulo de Leucipo, é como se Demócrito tivesse sido aluno de Leucipo e ele simplesmente tivesse passado para frente essas informações, tá?
Mas a parte mais importante aqui para a gente mesmo é discutir a parte do átomo e suas partículas. Tem também, claro, essa parte introdutória aqui de história que é importante para a gente, mas a parte mais importante assim para a química mesmo ainda está por vir, por vir. Então vamos lá. O átomo na época, já tendo em mente essa parte que eu falei para vocês, ele era mais uma ação do intelecto humano que gostavam de filosofar sobre aquilo do que mesmo prática. Ou seja, naquela época, as práticas químicas não existiam, não se tinham nem noção do que era química naquela época, para vocês terem uma ideia. Então eles teorizavam, eles falavam sobre do que era feita a matéria, tá bom? Só que era fruto do intelecto humano, eles falavam aquilo assim de forma mesmo bem filosófica, não era nada assim prático. E a gente sabe hoje que a química, ela é uma ciência prática, ela necessita de práticas para provar determinadas teorias. Só que Platão e Aristóteles, vocês devem conhecer bastante da filosofia, eles se opuseram um pouco a essa ideia aí de Leucipo e Demócrito. Para Aristóteles diz que a matéria ela seria formada por uma única essência baseada em 4 qualidades primárias. Quais são essas 4 qualidades primárias? Quente, o frio, o seco e o úmido. Que era basicamente aquilo que ele conseguia ver e conseguia assim sentir que era verdadeiro, porque ele conseguia sentir o quente, basicamente quando tinha um dia de calor, poderia colocar assim, o frio, que nada mais é do que a ausência de calor, poderia ser em uma noite fria, o seco e o úmido, que são decorrentes também do quente, pode ser decorrente do quente e do frio. Então, o que foi que Aristóteles colocou? Bom, Aristóteles colocou que esses elementos eles combinavam-se aos pares formando os elementos. Então, basicamente, aí que foi que ele diz que eu tenho úmido, quente, seco e frio. Eles se combinavam de tal forma que eu começaria a formar os elementos. Então, se eu tenho, por exemplo, ar e fogo ali misturados, os dois misturados aos pares, sempre aos pares, se eu tenho ar e fogo, eu passo a ter algo quente. Se eu tenho fogo e terra, eu passo a ter algo seco. Se eu tenho água e terra, eu passo a ter algo frio. Se eu tenho ar e água, eu passo a ter algo úmido. O que a gente percebe que muitas dessas coisas não faz assim, muito sentido, uma vez que, tudo bem, se eu tenho o ar e o fogo, eu passo a ter algo quente. Tá aí, beleza. Fogo e terra, se eu coloco lá a terra junto com o fogo, estando essa terra molhada ou não, dependendo da quantidade, essa terra vai acabar ficando seca, então eu passo sim a ter algo seco. Se eu tenho água e terra, eu tenho algo frio, não necessariamente. Porque essa água, por exemplo, ela pode estar quente e aí eu não vou ter algo frio. E aí se eu tenho água e ar, eu passo a ter algo úmido. Então, Aristóteles, ele acreditava nisso. É claro que pelo seu por ser um cara reconhecido na época, por ser um cara bastante inteligente, levaram um pouco, é, consideraram um pouco essas ideias dele, mas logo descobriram que não fazia assim muito sentido. Só que não foi assim tão logo não, tá? Que o primeiro modelo experimental, que é o que a gente vai ver, que é o modelo de Dalton, ele surgiu assim bastante tempo depois, lá por volta de 1803. E Dalton, ele baseou nas leis ponderais. As leis ponderais, elas já são fruto de algumas experiências, a gente vai ver já já quais são essas. Tá, mas Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, que a gente vai ver já já, ele se utilizou dessas leis ponderais na concepção
do seu modelo atômico e dos seus postulados. Agora, quais leis foram essas? Foi basicamente a lei de Lavoisier e a lei de Proust. E aí, com base nessas duas também, ele fez a lei dele, que foi a lei das proporções múltiplas. Então, a lei de Lavoisier, o que é que ela diz para a gente basicamente? Então, ela diz assim de forma mais resumida que o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Com isso, eu quero te dizer basicamente isso aqui, ó. Vamos lembrar que numa reação química, eu tenho um reagente e eu tenho um produto. Esses reagentes vão, obviamente, reagirem para formar um determinado produto. Então, vamos imaginar reagente e produto aí vocês. Imagina que vocês estão fazendo um bolo e para fazer esse bolo vai ovo, vai manteiga, pode ser que vá massa pronta e muitos outros ingredientes aí. Quando eu misturo todos esses reagentes, e aí entendo como reagente o ovo, a manteiga, tudo aquilo que tu está misturando para formar o bolo, todos todos esses produtos são os reagentes. Aí tu misturou tudo. Foi, colocou na forma e colocou no fogo. Aí depois de uma hora, mais ou menos, vamos supor, tu tira esse bolo. Então, esse bolo já pronto, ele é o produto da reação daqueles ingredientes que tu colocou lá dentro, tá bom? Então, vamos supor que tu tenha colocado lá, sei lá, 10 gramas de ingrediente no total. Acho que vai muito mais. No final, o teu bolo, a tendência, se for feito em um sistema fechado, se não tiver perca de massa para o meio ambiente, é que ele tenha também exatamente as 10 gramas. A gente sabe que isso não é observado, geralmente fica um pouco mais leve do que quando ele é levado ao fogo. Então, imagina isso bem daqui, ó. Agora, trazendo um pouquinho para a parte de química. A gente tem aqui a substância A, ou um elemento A, qualquer, reagindo com B, formando CD. Então, observe aqui que eu coloquei 10 gramas de A, 10 gramas de A, mais 25 gramas de B, formando 35 gramas de CD. Ou seja, eu simplesmente somei aqui, ó, 10 mais 25, 35. Então, se eu pegar aqui 25 com 10, desse lado aqui eu vou ter 35, a mesma quantidade que eu tenho desse outro lado. Então, a lei de Lavoisier, ela diz basicamente isso. A quantidade de massa que tu tem de um lado da reação, desse lado aqui nesse caso, é igual à quantidade de massa que tem que ter do lado dos produtos. No caso, desse lado aqui. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, a massa dos reagentes aqui embaixo, 10 mais 25, 35. E a massa do produto lá já é formada, que é de 35 gramas. Então já está aí bem colocado. Nesse exemplo 1, a gente pode observar aí, já saindo de elementos ou de substâncias genéricas, a formação de CO2. Então, o que é que a gente tem aí? A gente tem carbono reagindo com oxigênio formando CO2. É importante colocar que Lavoisier, na época que ele colocou isso, ainda não se tinha assim, muito conhecimento acerca dos elementos químicos não, tá? Isso aqui só se tornou mais evidente com Dalton. Então, geralmente eles gostavam mais de colocar o nome. Então, no lugar de colocar o elemento, colocaria o nome carbono mais oxigênio formando dióxido de carbono. Colocaria só o nome normal no lugar do símbolo químico. Mas o que é que eu quero que vocês observem aqui? É que aqui, assim como aqui nessa reação genérica, a gente teve também o somatório das massas. Ó. Tem aqui a massa do carbono, é 12. A massa do oxigênio, da substância oxigênio, 32. Lembrando que a massa de um oxigênio na tabela periódica, ela é igual a 16. Tá? Então por que aqui tem 32? É porque tem dois oxigênios.
Como eu tenho 2 oxigênios, vai ser 16, que é a massa de oxigênio, vezes 2. E aí 16 vezes 2, eu vou ter 32. CO2, bom, CO2 eu vou simplesmente somar. 12 mais 32, 44. Que é exatamente a massa que eu tenho aqui desse lado. Eu peguei o 12 do carbono, peguei o 32 do oxigênio, somei, deu 44. Então, massa dos reagentes, 44. Massa dos produtos, 44. Então, lembra disso. Lei de Lavoisier, eu vou ter sempre, repetindo de novo, massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Se eu tenho 44 gramas de um lado, obrigatoriamente eu tenho que ter 44 gramas do outro. Se eu tenho 100 gramas do lado dos reagentes, obrigatoriamente tenho que ter 100 gramas do lado dos meus produtos. E aí eu coloquei aqui uma observação, é que aqui eu tenho apenas um rearranjo de átomos para formar o CO2, ou seja, eu tenho o carbono e o oxigênio se rearranjando aí de tal forma que eu vou formar o dióxido de carbono. E aqui, olha esse exemplo aqui, onde eu tenho a queima do papel e eu tenho a palha de aço oxidada. Bom, a lei de Lavoisier, quando ele elaborou essa lei, ele fez ela em um sistema fechado, um sistema isolado. Por que ele fez ela em um sistema isolado? Porque como o sistema é isolado, fica mais fácil dele pesar as substâncias. E aí ele vê se a massa que ele teve antes é igual à massa que ele teve depois. Sem esse sistema estar isolado, eu ia ter perda de massa para o meio. Então, se eu tenho perda de massa para o meio ambiente, isso significa, por exemplo, que eu não posso quantificar essa massa. Eu não posso ver quanto eu estou perdendo de massa ali. Então, essas duas experiências aqui são feitas no sistema aberto para a gente verificar justamente isso. Então, aqui, ó, eu tenho primeiro a queima do papel e eu tenho a palha de aço sendo oxidada. O que é que acontece aqui com relação à massa desses dois? Bom, toda queima ela precisa de oxigênio. Se não tiver oxigênio, eu não tenho combustão. Quando eu queimo o papel, eu acabo transformando esse papel lá, as substâncias que tinham lá formadas, celulose e tudo mais, acaba virando cinza. Cinza que é carbono, basicamente, mais a liberação de CO2. O detalhe aqui é que como esse sistema ele é aberto, o CO2 ele vai ser liberado para o meio na forma de gás, restando apenas as cinzas lá no sistema. E as cinzas elas vão pesar bem menos. É por isso que quando eu queimo o papel, eu vou pesar essas cinzas, eu observo que elas pesam bem menos do que o papel antes da queima. Por que que isso acontece? Porque houve perda de massa para o meio ambiente. O meio aqui que a gente está, esse meio aqui. Então, imagine isso daí, por exemplo, com uma pessoa na academia. Vamos imaginar que a pessoa está na academia, meio gordinha, ela está pesando, sei lá, 100 quilos. Aí ela vai lá, malha, passa um mês malhando e tudo mais. Após um mês malhando, se esforçando, ela chega a uma massa de 70 quilos. O que um mês vai fazer isso? Só para vocês terem uma ideia, 70 quilos. Vocês não conseguem ver esses 30 quilos que saíram dela saindo assim de forma bem, como é que eu posso dizer? Vocês não conseguem ver essa massa saindo. O que vocês conseguem ver é que ela está emagrecendo aos poucos. E essa massa que saiu dela, que pode estar na forma de gordura, por exemplo, ela pode ser eliminada de várias formas pelo corpo e essa eliminação ela vai basicamente para o meio. É a mesma coisa que acontece aqui no papel. Eu tenho papel, eu queimo ele com oxigênio, combustão, queimo ele utilizando também o oxigênio, formo as cinzas e libero o gás carbônico. Imagina que o gás carbônico, por exemplo, é a gordura lá acumulada na pessoa que está sendo liberada.
tá bom? E aí, como dá pra gente ver, só percebe que ela fica mais magrinha. E aí eu posso dizer aqui, resumidamente, que o papel, ao ser queimado, ele se torna mais leve. Claro, de forma grosseira, mas é basicamente isso. A reação agora da queima da palha de aço. Bom, a palha de aço ela é composta basicamente de ferro e alguma quantidade ali mínima de aço, mas bem pouca mesmo. Esse ferro em contato com o oxigênio, eu vou formar o óxido de ferro 3, que é a ferrugem conhecida, tá? Então, basicamente isso. Só que o que acontece com o ferro? Ao contrário do papel, o ferro em contato com o oxigênio, ele aumenta sua massa. Agora, por que isso acontece? Por que quando eu pego a palha de aço e deixo ela enferrujar, eu sinto ela mais pesada? E quando eu pego o papel e queimo, eu sinto ele mais leve, por exemplo, com as cinzas. Uma vez que... Ah, tá, desculpa ter parado aí, que tava caindo negócio aqui, eu não... Bom, enfim, vamos lá. Por que o ferro em contato com o oxigênio se torna mais pesado? Porque aqui eu tenho oxigênio, o oxigênio ele está em contato direto, ele reage com o ferro, ele basicamente como se estivesse somando os dois. Então imagina que nessa mão aqui eu tenho o ferro, que nessa outra mão aqui eu tenho o oxigênio. Aí eu vou e junto os dois. Então, ó, se aqui eu tinha 10 gramas e aqui eu tinha 10 gramas, juntei, tenho 20 agora, ficou bem mais pesado. É por isso que o ferro, ao ser oxidado, ele se torna mais pesado. Ah, de papel, por que isso não acontece? Porque o papel, eu já falei, tem substâncias gasosas que são liberadas para o ambiente ao ser queimado e assim dá uma sensação de que ele fica mais leve. E na verdade o que a gente teve foi algumas substâncias sendo liberadas para o ambiente, não deu para a gente perceber isso porque o sistema é aberto, tá? Então, o que é que gosta de cair muito em questão? Ele gosta de perguntar geralmente ele dá uma determinada reação e pergunta se essa determinada reação ela obedeceu à lei de Lavoisier. Como é que a gente pode verificar isso? Primeiro, se a massa antes é igual à massa depois, se a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, então obedeceu à lei de Lavoisier. Se a massa antes é diferente das massas dos produtos, isso não significa necessariamente que a lei de Lavoisier não foi obedecida, apenas que não pôde ser quantificada essa massa depois. Então, a lei de Lavoisier foi obedecida, só não foi observada porque a experiência tá sendo feita em um sistema aberto. E para a lei de Lavoisier ser verificada, o sistema obrigatoriamente tem que ser fechado. Então, o que está aqui nesse próximo slide é aquilo que a gente já tinha colocado para vocês, que no caso o sistema com a combustão do papel pode se verificar de forma qualitativa que a massa foi reduzida, pois a queima liberou substâncias para o meio, sobrando as cinzas. Na oxidação da palha de aço, observa-se qualitativamente que a massa do sistema aumentou, neste caso, ferro da palha de aço reagiu com o oxigênio do ar. E aí esses dois experimentos que a gente colocou, eles exemplificam bem a lei de Lavoisier ou a máxima dele. Qual é a máxima de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não foi o que aconteceu ali. A gente teve apenas uma transformação de alguma coisa, de algo em outra coisa. Tá? Então vamos lá agora para as questões.